Olá pessoal, tudo bem? Conforme havia combinado no vídeo anterior, nós vamos então resolver mais alguns exercícios relacionados à lei de Hess. Então nós vamos direto ao primeiro exercício. Eu quero que vocês depois em casa peguem no material, na página 311, que é onde nós vamos estar resolvendo o primeiro exercício. Nesse primeiro exercício é dado o seguinte enunciado. No laboratório de química, para investigar o calor liberado na combustão de alguns compostos, foram realizadas reações representadas pelas equações que descrevem, respectivamente, as queimas do hidrogênio, do carbono e do acetileno. A gente tem aqui, hidrogênio, carbono e acetileno. Então, na presença de oxigênio, aqui o H2, na presença de oxigênio formando H2O, carbono na forma de grafia produzindo CO2, e o acetileno formando CO2 e água. Lembrando que essas equações estão balanceadas, normal. Lembrando que a equação química de formação corresponde à produção de um mol de substância compostas a partir de substâncias simples no estado padrão TES. Tá? Nós já vamos ver o que o exercício está pedindo. Mas eu quero só que vocês observem, então, que nós estamos falando em combustão. Toda vez que a gente fala em combustão, a gente já viu isso na aula anterior, em sala de aula, que combustão sempre é queima de energia. Queima de energia, reação exotérmica, sempre. Lembrando também do sinal negativo, reação exotérmica. Isso é bom a gente entender. Então, nós estamos falando de combustão aqui. Aí, ele pergunta, ele quer a equação balanceada da reação de formação de acetileno, que é o C2H2. Eu quero fazer com vocês aqui na lousa, como é que nós poderíamos estar respondendo essa alternativa A. Então, ele quer a equação balanceada. Então, qual que é o produto dessa alternativa A? É o acetileno. Então, a gente tem o carbono na forma de grafita, grafita, mais H2, formando, nós queremos o acetileno, Então, o produto vai ser o acetileno, que é representado então por C2H2, na forma gasosa aqui, Lembrando aqui que o H2 também é gasoso. Bom, muito bem. Essa é a equação normal, mas lembrando que nós vamos ter que fazer um balanceamento. Então, observem que aqui eu tenho, na primeira parte da reação, 2 hidrogênios e um carbono. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 carbonos. Opa, então eu preciso fazer o balanceamento. Então, para fazer o balanceamento, eu simplesmente posso incluir esse 2 aqui. Então, que agora passam a ter 2 carbonos aqui no produto. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios. A equação está balanceada. Perfeito. Então, a resposta dessa primeira alternativa seria essa. 2C na forma de grafita, mais H2O na forma gasosa, formando então o acetileno, que é o C2H2. Muito bem. Alternativa B, ele pergunta o valor do ΔH da reação de formação do acetileno. Então, recordando o vídeo anterior que eu deixei para vocês, nós vamos ter que fazer aquela soma. Lembrando que a variação de entalpia, pensando na reação como um todo, é a soma então de todas as entalpias que acontecem de forma fragmentada. Então, nós vamos fazer a resolução. Vou apagar aqui para ter mais espaço aqui na lousa. Só um instante. Muito bem, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer para resolver? Lembrando que a gente tem as equações que eu vou deixar aqui marcadas. Então, essas são as minhas 3 equações. E eu preciso, como eu já expliquei naquele vídeo anterior, fazer uma soma no final dessas equações. Então, eu preciso anular o máximo de fatores possíveis, lembrando que eu tenho 3 equações fragmentadas aqui. Na alternativa B, então, o que eu vou fazer? Nesse primeiro caso aqui, na primeira equação, eu vou manter do jeito que ela está aqui. Então, eu vou copiar aqui para a lousa do jeito que ela está marcada aí para vocês. H2 no estado gasoso, mais meio O2 no estado gasoso também, formando H2O no estado líquido. Então a gente tem como eu não mexi em nada, a variação de entalpia permanece, menos 280 kJ/mol. Menos 280. Muito bem. Eu vou colocar só menos 280 para poupar espaço aqui na luz. Mas vocês sabem que é kJ/mol.
A segunda equação, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Todos os valores da reação eu vou multiplicar por 2. Eu posso fazer isso porque toda vez que matematicamente eu multiplico pelo mesmo fator todos os componentes da reação, eu não altero nada. Então eu vou fazer essa multiplicação. E fazendo essa multiplicação vai passar a ser 2 carbono na forma de grafita, né? Multiplicando por 2, mais 2O2 na forma gasosa, tendo como produto 2CO2 na forma gasosa. Aqui eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2 todos os membros da reação, eu também tenho que multiplicar a variação de entalpia por 2. Então eu vou colocar aqui a minha variação de entalpia multiplicada também em 390 por 2, vai passar a ser menos 780 kJ/mol. Perfeito? Beleza. E a terceira reação? O que eu vou fazer com essa minha terceira reação? Eu vou inverter a ordem. Então, lembrando, até do último vídeo, toda vez que eu inverto a ordem da reação, eu passo aqui, nós temos uma situação de reação exotérmica, inverti a ordem, ela passa a ser uma reação endotérmica. E se é endotérmica, eu preciso alterar depois o sinal aqui. De menos 1.300 vai passar a ser mais 1.300 kJ/mol. Então vamos lá, vou inverter, vai passar a ficar assim, ó, 2CO2 na forma gasosa mais H2O no estado líquido, vai formar então C2H2 na forma gasosa mais 5 sobre 2 ou 2,5, né? O2 no estado gasoso. Muito bem. Aqui eu só inverti então a ordem, observa que eu só fiz isso. E a variação de entalpia, então, como eu inverti, ela vai passar a ter sinal agora positivo, vai passar a ser mais 1.300 kJ/mol. Muito bem. Feito isso, pessoal, recordando que eu vou ter que agora anular os fatores iguais, porque eu passo a ter uma soma aqui, entro na matemática. E eu vou então anular os fatores que se repetem. Eu tenho aqui, no caso, o CO2, que está aqui no primeiro membro, né, dessa terceira reação. Eu posso anular esse CO2 com esse outro CO2 aqui, anulei. O que mais que eu posso fazer aqui? Ó? Vamos ver. O H2O, na forma líquida aqui, eu tenho 1, mas eu tenho aqui, ó, H2O 5 sobre 2. Se você somar esses dois H2O, deixa eu achar o meu aqui onde está. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho outro H2O. Eu posso, desculpem, né, acabei me confundindo, mas o H2O aqui eu posso então anular com esse com esse. Agora sim, o O2, eu tenho aqui meio O2 desse lado, na primeira parte da reação, e aqui eu tenho 5 sobre 2 O2. Então, se eu somar esse meio O2 com 2 aqui, vai dar 2,5, e 5 sobre 2 dividido por 2, 2,5. Então, posso anular esses com esses aqui, porque a soma dos dois vai me dar 2,5. Então, posso anular 2,5 O2 com o que está na segunda parte da reação. Feito isso, eu vou ver o que sobrou dessa reação. Eu vou observar que sobrou 2 carbono na forma de grafita, né? Mais H2, cadê o H2? Aqui que sobrou, H2 na forma gasosa, resultando em C2, H2 na forma gasosa. E lembrando que a variação de entalpia eu vou ter que somar. Então, a variação de entalpia nesse caso é a soma das 3 reações que estão parciais. Então, é a soma de H1, H2 e H3 nesse caso. E se vocês fizerem a sominha matemática aí, menos 280 mais menos 780 mais 1.300, nós vamos chegar na resposta aqui mais 240 kJ por mol. Muito bem. Então, essa é a resposta final que o exercício está me pedindo, que ele pede aqui na letra A, aí, na letra B, desculpa, o valor
da variação de entalpia da reação de formação do acetileno. Então a gente tem como resposta mais 240 kJ/mol. Então nós temos essa resposta. E eu quero fazer com vocês o último exercício aí, que também está na mesma página de vocês, na página 312, exercício 2. Eu vou apagar aqui para a gente ter espaço para resolver aqui na lousa. Só um minutinho. Muito bem. Vamos para a resolução do segundo exercício, então. Diz assim o segundo exercício, comigo aqui. O benzeno, composto orgânico representado por 1, aqui, pode ser obtido do hexano, representado por 2, num processo chamado de reforma catalítica. Essas substâncias são solventes orgânicos muito utilizados em laboratórios e indústrias químicas, em processos que vão desde extração de óleos e essências em vegetais até a produção de tintas e esmaltes. Muito bem. Ele pergunta aqui na letra A, sabendo que a reação de transformação de 2 em 1 envolve apenas a liberação de gás, gás hidrogênio, escreva a equação balanceada para a produção de 1 mol de hexano. Então prestem atenção aqui, equação balanceada. Então a gente sabe o produto A com o produto B vai dar um produto C, mas lembrando que feito isso, eu escrevendo isso na reação, eu preciso também fazer o balanceamento dessa equação, sempre que necessário. Então como ficaria isso? Então a gente vai ter aqui o benzeno, nós vamos ter aqui o C6, desculpa, C6, H14, na forma líquida, que é o hexano, formando C6, H6 na forma líquida. Lembrando que o exercício aqui na letra A fala que vai formar gás hidrogênio. Então, forma-se aqui mais hidrogênio. Gás hidrogênio na forma então de gás. Muito bem. Então, tem que observar essa equação. Essa é a equação que acontece. Então, a gente tem aqui o benzeno mais, desculpa, falei o contrário, né? O hexano mais o benzeno, formando então, desculpa, no caso aqui agora fugiu, aqui é o hexano formando o benzeno mais o H2. Muito bem. Ele pede para fazer o balanceamento da equação. Aqui eu tenho a equação do que aconteceu. No entanto, se você fizer a observação do número de átomos de cada uma das moléculas e fizer a conferência, pode fazer isso por tentativa, você vai perceber que vai precisar colocar o número 4 aqui para ter o mesmo número de hidrogênios aqui e também aqui na primeira parte da reação. Então nós fazemos o balanceamento para isso. Muito bem. Então a resposta dessa primeira alternativa é que ele está querendo simplesmente a equação. Agora eu já fiz o balanceamento, adicionei o número 4 como índice, fiz isso por tentativa e cheguei na resposta da alternativa A. Muito bem. E na alternativa B, ele diz assim: conhecendo-se os calores de combustão do hidrogênio, do benzeno e do hexano, vamos aqui, hidrogênio, benzeno e o hexano, calcule a variação de entalpia da reação equacionada no item anterior usando a lei de Hess. Então, pessoal, aqui é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Nós vamos, então, fazer o cálculo da variação de entalpia usando a lei de Hess. Lembrando que são reações que acontecem de forma fracionada, que é perfeita para essa aula aqui, que é de cálculo de entalpia. Então, eu vou apagar a alternativa aqui, para a gente ter espaço. Espero que a lousa aqui caiba. Esse cálculo está um pouco longo. Então, eu tenho aqui as 3 equações, eu vou deixar projetado. Nessa primeira aqui, eu vou inverter a ordem. Então, eu uso sempre critérios daquela mesma forma que eu falei para vocês no exercício 1. Eu preciso encontrar formas de anular o máximo possível
as moléculas que estão na primeira e segunda parte da reação. Nesse caso aqui, eu vou inverter e multiplicar por 4. Vai ficar da seguinte forma. Vai ter assim, 4H2O, então estou invertendo e multiplicando por 4. Estado líquido, produzindo 4H2 no estado gasoso, mais 2O2 no estado gasoso também. Bem, então perceba que eu só inverti a ordem aqui e multipliquei então por 4. Na segunda equação, eu vou simplesmente manter a mesma coisa, mas eu vou inverter. E invertendo vai ficar da seguinte forma: 6CO2 no estado gasoso, mais 3H2O no estado líquido, formando então C6H6 no estado líquido, mais 15 sobre 2 O2 estado gasoso. Aqui lembrando, a variação de entalpia, aqui como no primeiro eu acabei esquecendo de colocar, mas quando no primeiro a gente inverteu e multiplicou por 4, se eu invertir, primeira coisa que eu tenho que lembrar que eu vou ter que trocar o sinal. Então a variação de entalpia aqui no primeiro vai passar a ser positiva. E eu tenho que lembrar que eu preciso também multiplicar esse valor por 4, já que eu multipliquei a equação inteira por 4. E aí vai ganhar um valor de 1120 essa multiplicação. Vou colocar só o número para a gente poupar espaço aqui na lousa, mas é quilojoules por mol. Na segunda, a mesma coisa, eu sigo a mesma regra. O que eu fiz na segunda equação? Eu inverti. Então a variação de entalpia, que era de 3.270 negativa, ela passa então a ser positiva. Então ela passa a ser mais 3.270 kJ por mol. E finalmente a última, eu vou simplesmente inverter a ordem. Então eu vou passar essa equação para C6H14, estado, vou apagar aqui que eu líquido, mais 19 sobre 2 O2 no estado gasoso, formando então 6CO2 estado gasoso mais 7H2O estado líquido. Então o que eu fiz nesse terceiro que eu falei para vocês? Eu mantive a equação 3, simplesmente eu mantive como ela está. Então C6, 19, formou C6 mais 7H2O. Então a variação de entalpia aqui permanece a mesma, não fiz nada diferente. Então quanto que é o valor? Menos 4.160, né? 4.160 kJ por mol. Aí lembrando que feito isso, eu entro naquela soma matemática, onde eu vou anular os fatores que são comuns. Nesse caso aqui, eu vou pegar esse 6CO2 e vou anular onde tem 6CO2 gasoso, anulo com esse. Aonde mais eu encontro fatores comuns, né? A água aqui, ó, 4 águas aqui, mais 3 águas aqui dá 7. Vou anular com a água que está do lado de lá, que é 7H2O aqui. Então, vou cortar com essa aqui. Muito bem. E o oxigênio, aqui eu tenho 19 sobre 2, se você fizer a continha vai dar 9,5 aí, minha conta. Aqui eu tenho 15 sobre 2O2 vai dar 7,5, mais 2 aqui, 9,5. Então eu posso cortar esse e esse com esse aqui. Estou usando outra forma de cortar aqui, usando o X aqui para diferenciar o que eu fiz. O que sobrou da reação, gente? Sobrou esse C6H14 na forma líquida, produzindo então C6H6 na forma líquida, mais o que? Aqui vai sobrar 4H2 aqui, mais forma gasosa. Aí pessoal, se vocês fizerem essa equação que resultou, né, desse processo,
E lembrando que a variação de entalpia é a soma da variação da equação A mais a variação de entalpia da equação B mais a variação de entalpia da reação C. Se você fizer essa continha aí, matemática, você vai chegar na resposta mais 230 kJ por mol. Então, ele pergunta na letra B exatamente isso. Calcule a variação de entalpia da reação equacionada no item anterior. Então, qual seria a resposta? A variação de entalpia, então, mais 230 kJ. Tá bom? Pessoal, essa aula, diferentemente da outra que eu fiz no vídeo, as equações um pouco mais complexas, mas percebam que a forma de resolver esse exercício é a mesma, o mesmo princípio, né? E espero que a resolução desses dois exercícios do material aí de vocês possa ter colaborado, mas de qualquer forma eu vou estar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida a gente esclarece nos próximos vídeos aí. Um abraço, bons estudos!